Bom, pessoal, então, último exemplo da noite. Esse daqui a gente tem o seguinte, ó. Temos um triângulo, que tem um ângulo de 45 graus aqui em cima. Sabemos que aqui embaixo mede 10 metros e a gente quer descobrir essas duas medidas quanto que vale. Primeira coisa, antes de fazer o cálculo em si, a gente tem que definir quem é o quê, tá bom? Então, quem é a hipotenusa, quem são os catetos. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Devemos lembrar que a hipotenusa é sempre o lado maior. Qual será que é o lado maior aqui? É o x, é o y ou é o 10? Ah, é o y, na verdade. Então, como esse daqui é o nosso lado maior, ele vai ser a hipotenusa. Bem, sabendo que esse daqui é a hipotenusa, então com certeza o x e o 10, eles vão ser os catetos. Então, aqui é um cateto e aqui vai ser o outro cateto. Mas você tem que descobrir qual é o quê. Se o ângulo está aqui em cima, vamos pensar o 10 primeiro. Ó. Se o ângulo está aqui em cima, o 10 ele é o que em relação àquele ângulo? Será que é o cateto oposto ou será que é o cateto adjacente? Percebam que o 10 está lá longe, está lá contrário ao ângulo. Então, ele com certeza é o cateto oposto. E se ele vai ser o cateto oposto, então o x vai ter que ser o cateto adjacente. Pronto. Já definimos o que é cada coisa, e tendo isso devidamente definido, agora é só a gente fazer o cálculo. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter o seguinte, ó. Vou calcular primeiro o x, pode ser? Se eu vou calcular primeiro o x, ó, eu quero descobrir o cateto adjacente, e eu sei o valor do cateto oposto, que é o 10. Então, preciso de uma conta que utilize o cateto adjacente e o cateto oposto, no mesmo cálculo. Eu vou vir aqui nas formulazinhas. Qual é o cálculo que utiliza cateto oposto e cateto adjacente na mesma conta? Esse não é. Esse também não. Ah, esse daqui é a tangente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é a tangente que a gente vai usar. Vou copiar aqui a formulazinha, ó. Tangente é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bem, tendo definido que cálculo a gente vai usar, agora é só substituir. Eu quero a tangente de quem? Ah, eu quero a tangente do 45. Então, vou pegar minha tabelinha e vou olhar. Está aqui o 45, está aqui a tangente. Quanto que é a tangente do 45? Ah, ela vale 1. Então, vou voltar aqui e no lugar da tangente eu vou colocar o 1. 1 que é igual cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Ah, já sei que é o 10. Dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Ah, é o x. Bom, fiz a montagem do meu cálculo, agora é só resolver. Só que perceba que para mim resolver a regra de 3, ó, tá faltando um númerozinho aqui. Quando isso acontece, é muito fácil de resolver, ó. É só você colocar o 1 aqui embaixo, tá bom? Sempre tem esse 1 escondidinho, subentende-se que há esse 1. Se ele não aparece, a gente pode colocar ele quando surgir a necessidade. Resolvendo, eu vou ter o seguinte, ó. 1 vezes x é x. E 1 vezes 10 é 10. Então, x é igual a 10. Pronto, já resolvemos o cálculo. Já descobrimos o valor do x. Tendo acabado a continha do x, agora eu vou descobrir o valor do y. Para mim descobrir o valor do y, ó, quem que eu vou ter que usar? Eu vou ter que usar a hipotenusa, que eu quero descobrir, que é o y, e também o cateto oposto, que é o 10, que é a informação que eu tenho, né? Podia usar esse daqui também, mas tanto faz. Então, se eu vou usar o cateto oposto e se eu vou usar a hipotenusa, qual será que tem que ser o cálculo que eu vou usar? O seno, cosseno, tangente. Cateto oposto e hipotenusa. Ah, é o seno. Então, eu vou vir aqui e vou colocar a formulazinha dele, ó. Seno, que é igual o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Bem, fazendo a substituição, eu vou ter o seguinte, ó. Eu quero seno de quem? Ah, eu quero seno do 45. Então, eu vou vir aqui na minha tabelinha e vou procurar. Seno do 45. Quanto que ele vale? Ah, ele vale raiz de 2 dividido por 2. Então, no lugar do seno, eu vou colocar raiz de 2 dividido por 2. E do outro lado, eu vou ter o seguinte, ó. Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o 10 dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o y.
fiz a montagem da conta e agora, antes de resolver, atenção com um detalhe, que a gente não tinha percebido ainda. Nesse exercício, a gente deve considerar a raiz de 2 como valendo 1,4. Então, aqui, ó, quando eu monto a conta, no lugar dessa raiz de 2 aqui, ó, ele está mandando que eu substitua pelo 1,4. Substituindo, eu vou ter o seguinte, ó, acompanhe comigo. 1,4, que está vindo no lugar da raiz de 2, que nem foi solicitado, dividido por 2, que é igual a 10 dividido por y. Antes de continuar, só quero comentar aqui que estava esquecendo, por que esse 1,4 ele mandou colocar na raiz de 2? Porque, ó, vou pegar uma calculadora. Se eu pego aqui e eu calculo qual é o valor da raiz de 2, olha qual é o resultado. 1,4, 1,42 e assim por diante. Então, ele pegou o valor aproximado da raiz de 2, que é 1,4. E ele pediu para a gente substituir. Porque daí, dessa maneira, eu não vou ter uma raiz na resposta. Eu vou ter uma resposta decimal, uma resposta assim, mais clara e mais condizente com o dia a dia. Porque ninguém fala assim, olha, aquele muro mede, sei lá, 10 raiz de 3 metros. Isso aí ninguém fala, né? A gente fala assim, aquele muro mede, sei lá, 17,5 metros, vamos supor. E assim por diante. Então, o valor decimal ele é mais útil nas situações práticas. E por isso que vão aparecer exercícios que a gente tem que substituir, tá bom? Resolvendo a conta, eu vou ter o seguinte, ó. 1,4 vezes y é 1,4y. E do outro lado, 2 vezes 10 é 20. Então, o y é igual a 20, que eu vou dividir por 1,4. Por que dividir? Porque esse 1,4 estava multiplicando o y. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. E aí, o resultado vai ser y igual a... Tem que fazer a divisão. Eu vou fazer na calculadora rapidinho, ó. 20 eu vou dividir por 1,4. Então, acompanhe comigo aqui. 20 dividido por 1,4. O resultado, 14,28. Que eu podia arredondar. Vou arredondar aqui, ó. 14,3. Tá bom? Vou arredondar. Então, o resultado... 14,3 metros. E essa é a resposta final. Beleza, pessoal? E pronto. Encerramos o exercício. Bem, qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar. Os exercícios lá são bem semelhantes a esses dois que eu resolvi. E enfim, né, gente? Por que precisarem, aí podem contar comigo, tá bom? Bons estudos, forte abraço, boa semana, gente. Valeu, até mais.